O mar é o maior espelho do mundo. Tudo o que ele vê, ele guarda. E tudo o que ele guarda, um dia, volta à superfície. Em 2024, durante uma reforma no Musée de la Marine, em Paris, um técnico encontrou um rolo de fita magnética entre caixas antigas, rotulado apenas como Project Echo, Archive NEO 17. A gravação datava de 1972 e estava marcada com uma única palavra: Revenant. O som começa com estática e ruído de fundo. Depois, 5 batidas metálicas. Uma pausa. E então, uma voz. Fraca. Distante. Mas clara. Capitaine Moreau. Rapport de mission. Toujours en mer. Capitão Moreau. Relatório de missão. Ainda no mar. O técnico interrompeu a fita, acreditando se tratar de uma simulação. Mas, quando tentou localizá-la nos registros oficiais, não encontrou nada. O arquivo NEO 17 não existia em nenhum inventário do projeto. A descoberta foi entregue ao pesquisador Dr. Alain Roche, especialista em gravações navais históricas. Roche submeteu o áudio a uma análise espectral. O resultado surpreendeu todos os envolvidos. A voz, embora gravada em fita dos anos 70, apresentava características fonéticas e sotaque idênticos ao francês do século XVIII. Mais estranho ainda, o som parecia não ter ruído de ambiente, nenhum eco, nenhuma reverberação. Como se a voz tivesse sido gravada fora do ar, em um espaço vazio. É como ouvir alguém falando dentro da própria água, escreveu Roche. Ou talvez, dentro do próprio tempo. Nos meses seguintes, pesquisadores criaram um mapa acústico do Atlântico, reunindo todas as gravações registradas desde 1968. Os pontos se conectavam em uma linha irregular, mas contínua, formando uma rota que começava no Caribe, cruzava o Atlântico Central e terminava próximo à costa africana. A mesma rota original do Le Revenant, em 1718. O padrão das frequências também correspondia ao ritmo de navegação de um navio à vela. Era como se algo, ou alguém, ainda cruzasse o mar, repetindo eternamente a mesma travessia. Em 2026, o mergulhador profissional Julien Masson, contratado por uma empresa de pesquisa mineral, relatou um episódio inexplicável durante uma operação a 1.200 metros de profundidade, ao largo das Ilhas Canárias. Segundo seu testemunho, ele e sua equipe detectaram uma grande estrutura metálica parcialmente coberta por corais. O sonar mostrou uma forma alongada de cerca de 40 metros de comprimento, semelhante a um casco de madeira fossilizado. Parecia um navio, mas não de ferro, e não devia estar ali naquela profundidade. Ao tentar se aproximar, a câmera do robô subaquático travou. O vídeo congelou por 11 segundos. E o áudio do microfone captou um som grave, rítmico, 5 batidas. Quando o sistema voltou, a estrutura havia desaparecido. Masson registrou o incidente em relatório, mas o documento foi classificado como anomalia técnica. 3 semanas depois, ele desapareceu durante uma nova expedição. No ano seguinte, a doutora Élise Fontaine, professora de História Naval em Nantes, publicou o artigo Temporalidade Aquática. O mar como arquivo. Em sua tese, ela propôs que o Le Revenant não era um fantasma, nem uma ilusão coletiva, mas sim uma recorrência física do próprio oceano. O mar não guarda destroços, ele guarda ecos. Cada naufrágio, cada voz, cada canção permanece suspensa em camadas de pressão e tempo. Às vezes essas camadas se abrem e o passado respira novamente. Fontaine sugeriu que os sons associados ao Le Revenant poderiam ser o resultado de um fenômeno chamado ressonância histórica oceânica, uma teoria que combina acústica e relatividade temporal. Em termos simples, o mar seria capaz de repetir o tempo. Em 2028, a estação oceânica Argo 12, a mesma que registrara o Canto do Atlântico em 2023, detectou uma nova sequência de sinais. Dessa vez, além das 5 batidas usuais, surgiu um novo padrão. 3 notas curtas e uma longa, exatamente como o código marítimo antigo para SOS. Mas havia algo ainda mais impressionante.
Os instrumentos registraram uma pequena variação magnética sincronizada com o som, suficiente para interferir nos painéis elétricos da estação. Durante 42 segundos, o sistema interno de comunicação reproduziu automaticamente uma frase em francês. Nous sommes toujours en mer. Ainda estamos no mar. A gravação foi validada por 3 engenheiros, e segundos depois, o sinal desapareceu. Desde então, o mar ficou quieto. Nenhuma nova gravação foi feita. Os satélites que monitoram o Atlântico relataram ausência total de interferência sonora. O fenômeno cessou. Mas os estudiosos notaram um detalhe. O último eco registrado, antes do silêncio, tinha uma data. 22 de abril de 2028. Exatamente 310 anos após a última partida do Le Revenant. E no arquivo digital do sistema Argo, havia uma linha de texto gerada automaticamente pelo software de registro. Transmissão concluída. Ninguém conseguiu explicar como ela apareceu. O protocolo não gera mensagens de texto. Hoje, no Musée de la Marine, em Paris, o diário do capitão Moreau permanece trancado, protegido por vidro espesso e atmosfera controlada. Mas há algo que poucos visitantes percebem. Ao lado do diário, há uma maquete de madeira do Le Revenant, construída em 1720. E segundo os conservadores, desde 2023, o modelo passou a apresentar condensação dentro do vidro. Pequenas gotas de umidade que se formam sempre à mesma hora. 04 e 17. Nenhum sistema de climatização consegue impedir. A cada madrugada, o vidro embaça. E quando a umidade evapora, deixa um rastro leve, como o contorno de uma mão. Mais de 300 anos se passaram desde que o Le Revenant partiu do Caribe. Hoje, ele é estudado em universidades, citado em relatórios científicos e lembrado por marinheiros que ainda cruzam o Atlântico. Uns dizem que é apenas uma lenda. Outros acreditam que o navio nunca existiu. Mas há os que sabem, ou sentem, que o mar não cria histórias. Ele apenas repete as que ainda não foram compreendidas. Talvez o Le Revenant não seja um navio perdido. Talvez seja o próprio oceano tentando se lembrar de algo que esqueceu. Em uma entrevista recente, a doutora Elise Fontaine foi questionada sobre o que achava do mito. Ela respondeu: mito? O mito é uma forma de memória, e o mar é o maior contador de histórias que existe. Nós apenas começamos a entender a língua dele. Naquela mesma noite, o sistema de monitoramento do Centre d'Acoustique Marine, em Brest, captou um sinal fraco vindo do meio do Atlântico. 5 batidas, silêncio, e uma voz, quase apagada, dizendo: Le Revenant, terminez la mission. E então, nada. O mar, pela primeira vez em séculos, quieto, como se enfim tivesse descansado.